Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu voltei a fazer vídeos, finalmente, não é? Porque eu já tinha saudades e vocês também. Vocês andam-me sempre a mandar mensagens a dizer o que é que se passa, Karina, porque é que não tens gravado vídeos, quando é que sai o próximo vídeo, já estamos com saudades. Mas é aquela cena que vocês sabem, vida pessoal, amigos, família, escola, trabalhos, testes, etc. E então, o que é que se passa? Eu estou aqui a gravar este vídeo, não é? De story time, em que eu vou contar uma história, não é? E eu já gravei este vídeo hoje. Já, isto é muito mau, vocês não imaginam. Eu estou muito irritada. e triste e por isso eu preciso de vos dizer logo ao início do vídeo o que é que se passa. O que se passa é que eu há bocado estive a gravar este vídeo, este exato vídeo. Quando nós gravamos uma coisa uma vez é para gravar uma vez. Porque se nós gravamos a segunda vez já não fica como a primeira. Ok, esqueçam. Basicamente eu gravei este vídeo e gravei outro desafio, que foi um desafio muito interessante com o meu irmão, que é o What's in My Mouth Challenge, que é o que é que há na minha boca, não é? Em que eu fui buscar umas coisas, ele foi buscar outras coisas, eu fechei os olhos, ele pôs na minha boca, ele fechou os olhos, eu pus na boca dele, tínhamos de descobrir o que era, etc, etc. Pronto, o vídeo ficou muito fixe e não sei o quê, eu peguei no meu computador e ia editar, e o que é que aconteceu? A minha câmera não gravou áudio. A minha câmera, pronto, o meu telemóvel Não gravou áudio. fiquei fula, porque não havia mais nada a fazer. Não havia mesmo mais nada a fazer. Portanto, foi muito mal e eu tive que manter a calma e dizer, Karina, simplesmente vais gravar outra vez. Só que o meu irmão também ficou super irritado e triste. Portanto, o que é que aconteceu? Eu disse assim, por exemplo, há bocado, eu agora estou aqui na casa dos meus tios, não é? E estou aqui a gravar na rua porque a casa dos meus tios é muito escura, mas há bocado estava muito mais sol e havia muita mais claridade. Agora não. Porquê? Porque já é mais tarde, porque isto tudo atrasou-me, mas pronto. E por exemplo, eu e o meu irmão, eu fui buscar 6 coisas alimentares e ele foi buscar 5, porque ele nem teve criatividade para pensar na sexta, quanto mais ele agora ter criatividade para pensar em outras coisas diferentes. Portanto, eu disse assim, olha Marcos, eu vou gravar outra vez o vídeo, que gravei há bocado sozinha, e eu e tu gravamos o nosso desafio amanhã e temos que pensar em novas comidas e pronto, amanhã gravamos e logo se vê como é que vai ser. Nós não sabemos se amanhã vamos ter tempo ou não. Mas pronto, isto foi muito mal. Mas já, vamos lá para o vídeo. Eu queria mandar um grande beijinho à Daniela Pereira, que é uma amiga minha. Ela é muito querida e foi ela que me deu esta ideia de fazer um story time. Ela deu-me várias ideias, vários vídeos, porque todos nós youtubers passamos por esta fase em que às vezes parece que a nossa cabeça está a explodir de ideias e outras vezes parece que estamos naquele vácuo mesmo sem criatividade, sem ideias nenhumas, e realmente eu ultimamente tenho andado assim. E portanto ela deu-me algumas ideias, gravas um story time e realmente eu pensei, story time é um vídeo que eu vejo muito, mas eu achei que nunca ia trazer para o canal. Porquê? Porque nós temos que contar uma história verídica da nossa vida, não é? Não podemos inventar, é uma história que se passou connosco, que é verdadeira, mas também não é uma história qualquer, do género Olá, sabem, eu nasci da barriga da minha mãe. porque eu acho que toda a gente nasceu da barriga da sua mãe, portanto tem que ser uma história que tipo seja diferente, que mais ninguém tenha passado, ou prontos, que seja assim uma coisa mais bizarra, mais estranha, mais constrangedora, engraçada, qualquer coisa. E eu pensava que não tinha histórias assim na minha vida, porque eu só tenho 15 anos, mas afinal, pensando bem, eu tenho muitas histórias assim na minha vida. Portanto, se vocês quiserem mais vídeos destes, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e comentário, porque eu tenho muitas mais coisas para vos contar. E espero que vocês também tenham coisas para me contar, por isso comentem aí, porque eu vou gostar de ouvir as vossas histórias e ao ler as vossas histórias também me vou lembrar também das minhas. Portanto, mas vamos nos deixar de blá blá e vamos lá para o vídeo. Então, eu tinha uma casa, não é? Tinha uma rua, tinha os meus vizinhos, né? E depois havia um vizinho que era irmão do outro e trabalhava para o seu irmão, que o seu irmão, tipo. A vizinha era cabeleireira. E o vizinho. Ai, cabeleireira. E o vizinho. Ai, que susto. Passou aqui uma abelha, ou não sei. A vizinha era cabeleireira e o vizinho trabalhava nas obras, era patrão. Então, tipo, muita gente trabalhava para ele e as pessoas que trabalhavam para ele deixavam os carros numa cena que era tipo lanteiro. Lanteiro era como lhe chamavam, não sei porquê. Aquilo tinha uma figueira, tinha silvas e tinha mais erva, tinha muita erva. E era onde muita gente estacionava os carros, incluindo as pessoas que trabalhavam aí para esse vizinho das obras. A minha casa tinha eras à volta, que eras é tipo umas ervas verdes, pronto, vocês devem saber o que é. Eu não sei se. Eu não me lembro muito bem dos pormenores, eu não sei se estava nas férias de verão, sei que estava um lindo dia de sol e eu devia ter uns 10, 11 anos.
O que é que acontece? Estávamos lá com o nosso grelhador a grelhar carne e não sei o quê. A minha mãe estava a grelhar carne, depois ela disse-me para eu ir deitar uma lata de cinza, pronto, lá ao alanteiro. E a lata de cinza ainda tinha lá um pau a deitar fumo e tinha lá brasas vermelhas. E eu pensava que aquilo, tipo, era na boa, já não ia botar fogo, não é? E a minha mãe, tipo, explicou-me assim ao mais íntimo pormenor, como ela me explica sempre, como se eu fosse loira. Isso. Mas pronto, assim, olha, não deites além naquelas folhas secas, deita além, não sei o que mais. E eu, como sempre, uma despassarada, que nem sequer ouço nada do que a minha mãe diz e que faço sempre o contrário do que ela me diz. Ou seja, eu cheguei lá e disse, deve ser para deitar aqui nestas folhas secas, eu acho que ela disse isso, né? E deitei nas folhas secas. Pronto. Depois ela mandou-me ir limpar o vidro do quarto dela, não é? Um espelho que ela lá tinha, eu lembro muito bem. Estava lá eu a lavar o espelho, não sei o quê, e eu estava a ouvir aqueles estalinhos da fogueira. E estava a achar estranho, porque realmente o nosso grelhador era pequenino e não era suposto estar a ouvir assim tanto barulho. Mas, na boa. Passado algum tempo, comecei a ouvir a minha mãe a berrar comigo. E eu, o que é que se passou? Eu não fiz nada. Mas depois comecei logo a ficar com medo assim. Ai, queres ver que eu preguei fogo àquilo? E, sinceramente, eu não sei se foi por isso, mas eu agora sou mais cuidadosa com isso do fogo. Por exemplo, eu às vezes o carregador do meu computador ou do meu telemóvel, eu digo assim, eu não o vou arrumar. E fico ali, e o secador, o secador, meu. Eu sei que o cabelo, depois eu fico ali a tentar com que o secador fique mais frio para o arrumar, porque eu tenho medo que aquilo pregue fogo à casa. E nessa altura da cinza, não, é na boa. E então quando eu dei conta estava tudo a arder, quase que ardendo os carros e ardendo as nossas casas, mas felizmente a minha vizinha tinha lá um... Ai, como é que se chama aquilo? Um tanque com água e, portanto, a minha vizinha e a minha mãe iam lá buscar água com balde e deitavam para fogo e não sei o que, chamaram os bombeiros e a polícia, quer dizer, chamaram os bombeiros e os bombeiros demoraram bué a chegar, mas a polícia também lá foi. Depois, tipo, eu só sei que eu estava assim a olhar para a minha mãe e para a minha vizinha, para o fogo, e eu não sabia o que é que havia de fazer, estava tipo a chorar, bué mal, e eu tipo, ok, o que é que eu fiz? E depois quando chegou lá a polícia eu estava tipo com bué medo de ser presa. E sinceramente eu não vos sei contar o final da história porque eu não me lembro, como eu vos disse, já foi há muito tempo. Mas sei que não fui presa. Mas eu só me lembro que depois tive que comer carne preta porque aquela carne já estava mais assada que eu sei lá o quê. Porque, não é? No meio disto tudo andámos ali a apagar o fogo e não sei o quê e a carne continua no grelhador. Portanto, eu só sei que depois tive lá a comer a carne toda coisa. E não me lembro muito bem do final, mas pronto. Fiz assim uma história meio engraçada que eu decidi contar aqui no canal. Porquê? Porque eu fiz um teste daqueles no Facebook de verdade ou mentira, acho eu. E havia lá uma pergunta que era: já pegou fogo à sua casa? E eu pus que era verdade. Então os meus amigos todos estavam para que era mentira. E eles ficaram espantados: o quê? Já pegaste fogo à tua casa? E eu: boa ideia, eu vou fazer um vídeo a contar isso. Mas pronto, foi assim uma situação um bocado engraçada, por um lado. Por outro lado, assustadora, porque podia ter acontecido muita coisa e a minha mãe, tipo, é bué maluca e bué corajosa e pôs para lá no meio do fogo a apagá-lo e acho que ela ainda ficou muito, não ficou queimada, né, mas ficou tipo bué vermelha e assim, mas quando os bombeiros chegaram a minha mãe já tinha apagado tudo. Só sei que aquele lanteiro, aos anos seguintes, nunca mais teve a erva e as silvas que tinha, porque depois aquilo foi tudo queimado. Mas não mete piada, foi mesmo bué mau. Mas pronto, esta situação já foi há algum tempo, mas eu tenho muitas mais situações para vos contar. Umas já foram há muito tempo, outras foram há pouco, umas são constrangedoras, outras são engraçadas. Portanto, se vocês gostarem deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e comentário, espero que tenham gostado. E é isso. Eu espero que vocês não tenham sentido a minha raiva, porque realmente eu estou um bocado nervosa e acelerada e triste por causa do que se passou com isto dos vídeos. Mas não se esqueçam de deixar o vosso gosto e eu já disse isto, mas ok. Tchau, tchau!